Gente, boa noite, Felipe. Bom? Boa noite, tudo bem? Reta final, a Jaqueline falou que você não sabe se é bom, se é ruim. É bom ou ruim, Jaqueline? Qual que é o lado bom da reta final? É que a gente não vai fazer mais nada da faculdade. E o lado ruim, porque a gente, apesar de vocês terem dado aula, as aulas serem gravadas, faltou, né, aquela emoção de você estar dentro da sala, de perguntar, de se expressar, essas mortes. De ter ali o contato ao vivo, né? Sim, por mais que eu não ame você, né, mas a gente sente falta. Foi uma declaração de amor, todo mundo viu? Assim, a gente sente falta, né, por mais que eu não fazer o quê? Vou registrar aqui, dia 10/6, declaração de amor da Jaqueline. Então, ainda bem que eu deixei bem claro que eu não te amo, que, assim, a gente vai para sua aula, a gente te suporta, viu, Felipe? Não é assim também. Eu sei que vocês me amam, vai. Fala a verdade. Com certeza. Mas, ó, o lado bom. A nossa provinha já é semana que vem. Ah, o pessoal de topografia, a nossa prova é amanhã, tá? Boa noite, professor. Amanhã não, sexta, né? Boa noite. Então, sexta, dia 12, isso. Eu coloquei para o dia 12 para dar tempo de eu lançar até dia 19, senão eu não ia conseguir dar o prazo de 24 horas para vocês. Vocês avisam no grupinho de vocês? Por gentileza? Ô, professor, todas as disciplinas da sexta-feira vai ser adiantado para dia 12? Olha, pela última reunião que a gente teve com o Nelson, a gente ficou combinado que sim. Mas aí você tem que ver com o seu professor. Qual é o seu professor da sexta? É a Miriane. Miriane também vai adiantar, vai pro dia 12. Ah, beleza. Beleza, professor. Beleza? Que aí a gente consegue adiantar para dia 12 para dar 24 horas para vocês fazerem, porque dia 19 tem que estar publicado. Melhor, porque fica mais tranquilo, né, com 24 horas. Aí dá para fazer tranquilo. Pessoal, vamos a algumas notícias aí. Vamos lá. Lembra que eu comentei para a gente fazer um drive para vocês fazerem um relatório das aulas práticas? Sim. Que aí teve aí a gente lembra. Bafafá. Toda a situação. Então, eu criei um drive, eu coloquei lá no aula de vocês, tá lá na unidade 4, seção 4, se eu não me engano. Deixa eu aqui abrir para mostrar para vocês onde que tá, para eu não falar errado. Deixa eu já compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo enxerga minha tela? Sim. Beleza. Então, ó, vamos lá. Aula do professor. Tá aqui, ó, unidade 4, seção 4. Eu criei uma pasta chamada Relatório de Aulas Práticas e aula sobre o relatório das aulas práticas. Essa aula sobre o relatório das aulas práticas foi onde eu expliquei, eu acho, deixa eu ver aqui só uma coisa. Deixa eu abrir essa aula para ver se está certinho. Ah, não, eu estou em desenho técnico, desculpa, eu estou em outra disciplina. Desculpa aí, tecnologia das construções. Você vê que chega no final da gente já fica até meio confuso, né? Então, ó, lá na unidade 4, seção 3, tem aqui o link relatório das aulas práticas. Vocês vão abrir lá o link. E aí, abrindo o link, vocês vão ter acesso a um drive. Então, vocês vão acessar o drive e vão pedir permissão para acessar o drive. Aí eu vou lá e permito para vocês acessarem o drive. Aí, o que vai acontecer? Vocês vão subir os arquivos lá.
Então, o que eu vou pedir para vocês? Lá na disciplina de vocês de Tecnologia das Construções, só deixa eu abrir aqui. Tecnologia das Construções 1. Tem assim, ó, livro didático, unidade 1, 2, 3 e 4. Recentemente, a instituição ela colocou essa aba aqui, aulas práticas. Então, vocês vão abrir esse link de aula prática e vocês vão direto nos vídeos das aulas práticas. São só 4 vídeos, tem menos de 1 hora, acho que são 50 minutos cada vídeo, é bem curto mesmo. E ali faz um breve resumo de tudo que a gente viu nessas unidades. Então, são aulas práticas gravadas que eu quero que vocês façam um relatório. E aí, como que vocês vão fazer esse relatório? Vocês vão colocar nome, estão anotando? Tudo manuscrito. Estão anotando? Sim, querido professor. Sabe como que eu imagino vocês tendo aula online? Deitado no colchão, na cama, com o cobertor em cima, só com o celular assim na cara. No sofá e no notebook, professor, no colo. Porque ninguém mostra a cara aqui pra mim, ninguém fala se tá anotando, se não tá. Não sei como que vocês estão aí. Nome, o que mais, Felipe? Nome da disciplina. Nome do professor, para quem não sabe ainda meu nome na última aula, é Felipe Dariel Pinto. Ó, o Brunão tá aí, hein? Boa noite, Brunão. Tamo junto aí. Firme e forte na luta. Certo. RA, já falei? Não. RA. Isso, aí vocês vão colocar assim, relatório das aulas práticas. E aí você pode colocar relatório da aula 1, relatório da aula 2, pode colocar um embaixo do outro, só 2 folhinhas de sulfite tá ótimo. E vocês vão escanear isso em PDF. Então pode ser com aquela foto scanner, sabe, do celular, ou pode ser com o scanner de máquina. Fez o relatório, vocês vão salvar o nome do relatório que é em PDF com o nome completo de vocês. E aí vocês vão fazer o upload lá na pasta. Então, como que faz esse upload? Você vem aqui em novo, você vai fazer um upload de arquivo, você vai subir um arquivo na pasta, e aí você vai escolher um arquivo e vai abrir. E aí você sobe esse arquivo na pasta. Subiu na pasta, vai subir automaticamente para mim, e eu consigo enxergar. Então, professor, o que eu ganho fazendo esse relatório das aulas práticas? Bom, como eu já lancei todas as notas de atividade em sala de aula, me resta dar uma gratificação na prova. E como a prova de vocês vale 4.000 pontos, me resta dar uma gratificação para vocês na prova. Então, vocês sobem os arquivos. Um relatório simples das aulas práticas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, que são vídeos simples, pequenos e curtos, e eu posso dar uma gratificação para vocês na provinha. Justo? Justo, professor. Então, colocar o nosso nome, o seu nome, e fazer o relatório de cada vídeo individual. E escanear... Pode ser na mesma folha. Até você pode colocar relatório da aula prática 1, relatório da aula prática 2, relatório da aula prática 3, relatório da aula... Pode ser um embaixo do outro. Se precisar desenhar, você desenha. Se precisar fazer, faz do jeito do seu relatório. Coloca também a sua turma, é muito importante que contenha turma, tá? Turma e RA. Beleza, professor. Vocês avisam a galera da sala de vocês que hoje faltou bastante gente. Eu tô com pouco aluno aqui hoje online. Avisamos, professor. Belezura. Então, quem vai fazer o relatório, levanta a mãozinha aí para eu ter uma ciência. Eu vou tentar, professor. Tá. Que a prova, segunda prova vai estar difícil, hein? Já preparei aqui, a prova tá tinindo. Sem moleza. Então, quem quiser garantir uns pontinhos, faça o relatório.
Belezura? Quem fica responsável de mandar no Beleza. WhatsApp do grupo de vocês? Eu posso mandar, professor. Tá. Prazo, até domingo, tá bom? Se Domingo, fosse um pouquinho mais, meia-noite? né? Até Porque a terça-feira, nossa professor. prova já é semana que vem. Até terça-feira, professor, um dia antes da sua prova. Então, até terça-feira? Sim, professor, é melhor. Belezura. Vocês não vão dar para trás, hein? Não, pode ficar tranquilo. Pelo menos a minha parte, eu vou tentar até terça-feira no drive aí. Tá, então deixa eu anotar aqui a data que a gente combinou. Até dia 16/6, os relatórios devem estar já upados lá no Drive. Quem vai passar no WhatsApp isso? Nos grupos que eu tô, eu passo, da nossa turma. Beleza, você vai passar com todas as especificações que eu fiz? Sim, pode deixar. Belezura. Só Lembrando que é para confirmando. salvar. Nome Pode do falar. aluno, nome do professor, relatório de cada unidade, pode ser tudo em uma folha escaneada em PDF, no Drive. Relatório das aulas práticas. Isso, aí você vai colocar relatório da aula prática 1, relatório da aula prática 2, relatório da aula prática 3, relatório da aula prática 4. Pode ser tudo folha frente e verso, enfim. Ô, Beleza, professor, e Oi, pode ser escrito a punho, né? Aí tira a foto e te manda? manuscrito. Isso, manuscrito eu quero escaneado. Ou vocês vão escanear com celular, ou vocês vão escanear na máquina. E aí o nome do arquivo tem que ser o nome do aluno. Então, por exemplo, a Jaqueline, ela vai salvar o arquivo dela escrito Jaqueline Cefane. Aí ela vai subir o arquivo dela como Jaqueline Cefane. Dúvidas enquanto a isso? Não, professor, tranquilo. Então, pessoal, quem assistiu a pré-aula de hoje? Eu não assisti, professor, não consegui assistir hoje, não. Vocês estão chegando na reta final, ficar tudo relaxado, né? Alguém assistiu? Poxa, gente, vocês não colaboram, hein? A gente vem aqui na maior empolgação para discutir o assunto, discutir o tema abordado. Vocês sabem pelo menos do que se trata a aula de hoje? Mas que vergonha, viu? Que vergonha. Quem pode fazer um resumo do que a gente teve até aqui? Do zero até aqui. O que a gente viu lá no início da disciplina? Vocês lembram? O pessoal hoje tá meio fraco, hein? Vocês não querem participar muito ou vocês estão com vergonha? Para decantar potenciais erros e manipulações, precisamente para isso a democracia exige fontes alternativas. Pessoal, vocês estão aí ainda? Oh, yes! Então vamos lá.
que a gente viu lá no início da disciplina, para a gente fechar hoje com chave de ouro? Vocês lembram? Vamos compartilhar aqui na tela? Vou compartilhar com vocês. Então, ó, primeira coisa que a gente viu foi o contato com o cliente, né? Como a gente fazia uma análise das necessidades, aí a gente teve uma aula de anteprojeto, projeto e custos, uma análise do local da obra. Oi? Perdi muita coisa? Quem chegou agora, Jaqueline? Sim, teve um probleminha aqui, mas... Tranquilo. Então, ó, desde o início da disciplina, a gente teve lá o contato com o cliente, que é onde a gente fazia o briefing, elencava as necessidades. Teve o anteprojeto, projeto e cursos, onde a gente fazia uma análise do local da obra, um estudo preliminar, um estudo técnico de viabilidade. Aí a gente passou para a fase de implantação, onde a gente conheceu um canteiro de obra, conheceu a fase de terraplenagem, de como preparar um terreno, até a locação de obra. Da locação de obra, a gente já foi para os elementos de vedação, de fundação, de estrutura, que era a parte de infraestrutura, superestrutura, e depois de vedação. Depois da vedação, a gente veio para as instalações elétricas e hidráulicas, que a gente teve a participação do Drauzio. Depois a gente teve uma aula de coberturas, e hoje a gente vai finalizar com uma aula de impermeabilização, revestimento e pintura. Só um minutinho, tá? Peraí, um minutinho. Pronto. Então, hoje a gente finaliza aqui com impermeabilização, revestimento e pintura. Mas fala para mim, por que a gente precisa entender um pouco de impermeabilização, revestimento e pintura? Qual que é a necessidade? Se a gente é engenheiro, a gente não é nem designer de interiores, a gente precisa saber disso? Sim, a parte do acabamento, né, professor? Acabamento. Mas por que a gente precisa conhecer os acabamentos? Especificação técnica. A gente já não vê isso em materiais? Interfere também na qualidade da obra também, né, professor? O tipo de acabamentos, materiais que é utilizado. Isso, mas, ó, quando a gente fala de acabamento, a gente já vê acabamento em materiais de construção civil, não vê? Tempo. Sim, professor. Por que a gente tem que ver em tecnologia das construções? Qual que é o nosso foco? Se aperfeiçoar mais? Também, mas o nosso foco em tecnologia das construções é evitar patologias. Então, uma boa construção, com a tecnologia correta de aplicabilidade, ela evita patologias. Então, se eu for lá para a página que eu vou conhecer os sistemas de impermeabilização, revestimento e pintura, eu começo lá por impermeabilização. Então, de cara, ele vai falar da norma de desempenho. Essa norma de desempenho, ela exige vários critérios, né, da construção civil, que é a NBR 15.575, que ela é de 2013. Então, ela exige que as edificações elas sejam estanques à água, e para atender esse requisito, dentre outras ações, emprega-se a impermeabilização das superfícies. Então, se a minha norma de desempenho, que é obrigatória, ela fala que a minha edificação ela não pode ter infiltração, eu tenho que atender com algum método de impermeabilização. Então, as superfícies mais comuns que requerem as impermeabilizações são os muros de arrimo, as lajes, as paredes em subsolos, as áreas molhadas, as jardineiras, as coberturas, os reservatórios, as piscinas e as calhas. Por quê? Esses materiais são materiais que ou estão em contato diretamente com a água, por exemplo, as calhas e as piscinas, ou são materiais que estão diretamente conectados ao solo. E a gente sabe que lá no estudo da mecânica dos solos, na maior parte das vezes, o meu material pode ser saturado.
Então, a maioria das patologias que podem acontecer na minha edificação, elas não são decorrentes nem da água da chuva, que seriam das águas que vêm de cima, né, das águas pluviais, mas muitas das vezes elas são decorrentes das águas que vêm do próprio solo e infiltram a edificação. Então, quando a gente está falando de qualquer material, seja de arrimo, seja de alvenaria, seja de fundação, que tem contato com o solo, tendo o solo necessariamente uma condição de ter saturação, eu estou falando de um material que precisa necessariamente ser impermeabilizado para evitar uma patologia na minha construção. Diversas patologias ocorrem nas edificações devido às falhas no momento da impermeabilização ou mesmo na sua ausência. E esse serviço, ele tem início normalmente após a conclusão das estruturas do reboco da parede, se for o caso. Isso é um erro muito grave a ser cometido, viu, galera? Porque se você, por exemplo, você tem um terreno que ele é saturado, e aí você faz toda uma infraestrutura sem essa condição de permeabilização, e aí você faz as suas alvenarias em cima dessa superestrutura que não tem impermeabilização, e aí você só se preocupa em fazer a impermeabilização, por exemplo, no reboco, aquele reboco pode ter desplacamento. Então, quando a gente tem a condição local do terreno que já tem umidade no solo, a gente tem que ficar muito atento, porque essa impermeabilização ela tem que acontecer desde a minha infraestrutura, para que aquela água ela não penetre no meu concreto e ela não penetre também nas minhas alvenarias. Quando eu falo isso, falo assim, professor, mas o índice de vazios do meu concreto é muito baixo. É baixo, mas ele existe. E se existe índice de vazios, ele pode ser preenchido por água, e tendo água em contato com a armadura, você tem corrosão, e se você tem corrosão, você tem desplacamento, e se você tem infiltração de água na infraestrutura, essa água pode subir para a vedação, e aí você vai ter desplacamento do reboco, você vai ter diversas patologias na pintura, você vai ter desplacamento da placa cerâmica, e aí você tem uma série de patologias que podem ocorrer, tá? Então, assim, eu estou falando de uma forma bem generalista, mas a impermeabilização, ela não acontece só depois que eu faço uma vedação. Não, ela já tem que ser pensada desde o solo, desde onde vem aquela minha água. Então, ele dá um exemplo aqui bastante comum de patologia mostrada na figura 4.5, que é o resultado de infiltração da água da chuva, né? Caso a parede seja externa da residência. Então, aqui a gente vê claramente que essa parede é um equívoco falar que isso é uma água da chuva, né? Porque essa parede, a umidade está vindo de baixo ou de cima, gente? Fala para mim. De baixo, né? De baixo. Está vindo de baixo. Vocês estão vendo o mofo em cima? Sim. Em cima, vocês estão vendo o mofo? Eu não estou vendo o mofo na parte de cima. Não. Na verdade, A metade da parede, né? Isso, até uma parte da água de baixo, né? Sim, então, Aqui não você é em pode cima até da ter parede, infiltração, isso, o que eu digo assim, perto da calha, você pode até ter infiltração ali por uma especificação errada de um revestimento externo, tá? Você pode até ter esse tipo de infiltração, mas normalmente, ó, se vocês olharem na parte de baixo, vocês vão ver até um pouco de serragem aqui, provavelmente devia ter algum mobiliário aqui, esse mobiliário foi retirado e devia estar destruído. Então, essa parede inteira, ela está com manchas mesmo de bolor, porque tem infiltração, e essa infiltração não vem da água da chuva, ela vem do próprio solo. Então, a estanqueidade, nesse caso, não foi pensada na própria fundação dessa edificação. Nos dois casos, ele apresentou dois? A inserção do elemento de vedação e impermeabilização da superfície, sendo ideal pensar ainda na fase de planejamento da construção. Caso a parede da residência impermeabilizasse a sua face externa, com uma manta ou algum material polimérico, que seria um reboco, por exemplo, evitaria a passagem da água. Pode ser, gente, pode ser que o revestimento externo dessa edificação, ele não fizesse o isolamento, né, dessa água, ele não tivesse algum tipo de reboco adequado e que isso causou a infiltração. Pode ser sim, né? Mas a gente não pode descartar a possibilidade dessa água ser proveniente do solo também. Então a gente tem que fazer o estudo desse local.
No mercado estão disponíveis vários produtos que impedem a passagem de água pelas estruturas e paredes, e existem materiais de proteção mecânica após a sua aplicação, e já outros dispensam tal proteção. Alguns são fabricados à base do asfalto e outros à base de polímeros sintéticos. E, por fim, eles podem ser flexíveis ou rígidos. Os flexíveis, eles têm uma certa capacidade de absorver a movimentação da superfície, né? Então, eles não trincam se a superfície se mexer. Já outros, eles não possuem essa capacidade. Então, os que são rígidos, eles não têm essa capacidade. Um exemplo de material impermeabilizante rígido é o cimento de uma argamassa polimérica, por exemplo. Então, você colocou aditivo no cimento, tornou ali um cimento mais polimérico e fez o reboco desse cimento, ele não é mais flexível. Você fez a impermeabilização dele, mas ele é rígido. Agora, já os flexíveis, a gente pode falar das mantas, das membranas, que são materiais que a gente usa geralmente em coberturas de prédio, em fundo de piscina, que são materiais que a gente tem essa flexibilidade. O que eu tenho a falar sobre isso? Quando a gente usa o material flexível, a gente tem mais... como que eu vou usar um termo aqui técnico? A gente tem mais capacidade de absorção de esforços mecânicos. Isso é, todos os edifícios têm uma trepidação natural. Vocês já conhecem isso? Sim ou não? Não entendi a pergunta, professor. Desculpa. Todo edifício, ele tem uma trepidação natural. Uma vibração natural. Sim, correto. Sim. Vocês compreendem? Quando eu tenho material flexível, esse material ele é capaz de suportar esforços mecânicos. Isso é, essa trepidação ela não vai abalar esse revestimento que está fazendo a impermeabilização. E isso é de suma importância, porque imagina só, se você coloca um revestimento que é extremamente rígido numa piscina, e essa piscina, ela tem lá os esforços da água, do solo, tem pessoas que pulam na piscina e fazem várias coisas na piscina, e aquele material é completamente rígido, só rígido. Imagina que aquele material tem uma fissura. Você consegue, em algum momento, reparar aquela fissura? Vai te dar muito mais trabalho do que se você tivesse um revestimento flexível, fazendo aquela impermeabilização, por exemplo. Ou se não, numa cobertura de um prédio, que é a parte mais alta do prédio, a parte que mais trepida. Se você faz um reboco na laje, estou falando um contrapiso, digamos assim, numa laje inteiriça, você tem muito mais chance de fissura, de trinca, você tem muito mais chance de ter vazamento nesse material. Então, quando você usa um material flexível, ele tem mais resistência mecânica, porque ele não vai trincar. Tá? Então, essas são as diferenças, mas é claro que a cada especificação merece um critério a ser analisado de uma forma mais assim harmoniosa com a situação. De maneira geral, a impermeabilização flexível ela é realizada da seguinte maneira. Então, sobre uma base de concreto, por exemplo, executa uma regularização, um nivelamento, né, através de uma argamassa. Sobre essa regularização, aplica um material impermeabilizante, que seria uma manta asfáltica, uma manta líquida, etc. Sobre esse, utiliza uma proteção mecânica, que seria uma camada de argamassa para proteger das intempéries e das pessoas, e de veículos, equipamentos, etc. Usualmente, essa base ela não demanda outras camadas. Então, basicamente, a fase de execução é essa. As principais subclassificações do sistema de permeabilização rígido e flexível, a gente vai dar uma olhadinha agora. O tipo flexível ele possui uma gama maior de opções de produtos que podem ser moldados no local ou pré-formados. De modo geral, as membranas que são moldadas no local e podem ser asfálticas, a quente ou solução asfáltica, que são as poliméricas, as elastoméricas, que a gente chama de neoprene, ou as acrílicas, que é com ou sem adição de cimento, a sua espessura pode ser variável, como mostra o exemplo da membrana a ser aplicada com um rolo, pois sua textura é semelhante da tinta, o que permite colocar várias camadas. Qual que é o problema disso? Quanto mais camadas você faz, mais espessa ela fica,
isso não significa que ela vai ser mais resistente à vibração e mais resistente à pressão mecânica. Então, quando a gente tem material muito fino, como uma tinta, qualquer trepidação pode estourar esse material. E aí, se ela tem resistência elástica, aí tudo bem, ela vai suportar. Agora, se ela não tem essa capacidade elastomérica, ela vai estourar. E se, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu vou fazer a fundação e depois eu passo aquele famoso, não vou falar o nome da marca, mas aquela tinta preta, tá? Digamos assim. E aí acha que aquilo tá super fazendo a cobertura impermeabilizante da estrutura, e não tá. Por quê? Como a camada é muito fina, a trepidação natural da própria edificação vai estourar aquela camada, vai fissurar. Estão me Felipe, eu vendo? acho que tá sem áudio. Caiu para vocês? Vocês estão me vendo? Não. Você começou Alguém a está falar me da... vendo? Estão me vendo? Não, professor, tá mostrando Tô vendo a manta. a manta. Tinha cortado até sua voz. A gente não tava te ouvindo. Voltou minha voz? A gente está te ouvindo agora, só não estamos te vendo. Tranquilo. Então, as mantas pré-formadas, que também são as asfálticas, que a gente chama de também poliméricas, que é de PVC, ou as elastoméricas, ou as plásticas também, que a gente pode ver na figura 4.7, elas já são mais resistentes a essa condição mecânica, né? Há também as mantas asfálticas com acabamento superficial, em filme de alumínio, usadas em calhas e telhados galvanizados, ou de fibrocimento, marquises, enfim, existe que elas fazem proteção térmica, acústica, e tem uma série de mantas para impermeabilização, tem impermeabilização para caixa d'água, para piscina, e aí vocês podem viajar aí procurando vários tipos de manta que vocês vão encontrar bastante vídeo falando disso. Então, com relação ao sistema de impermeabilização, deve-se levar em conta o custo, a vida útil e as garantias do fornecedor, como a resistência prometida, aplicação e reparo, e caso de necessidade, né? E é sempre interessante consultar o fornecedor junto com o projetista. Gente, dica, o fornecedor sempre vai querer te vender, né? Então, olhem a especificação técnica, peça a garantia do produto. Porque ele vai falar, não, isso daqui durou 10 anos. Aí tá lá na garantia. Não cobrimos garantia do produto em 2 meses. Então foge disso. Porque são materiais que muitas das vezes não aguentam a trepidação natural do edifício e vão dar problema na impermeabilização. Na impermeabilização dos elementos de fundação e contenção, podem ser empregadas membranas asfálticas ou poliméricas ou sistemas rígidos. Para reservatórios de água, emprega-se mantas poliméricas e asfálticas, exceto para água potável, e membrana polimérica e semirrígida. E nas coberturas externas, são usadas as mantas e as membranas, tanto asfálticas quanto poliméricas. Nas áreas molhadas, opta-se pelas mantas asfálticas e as argamassas poliméricas. O que eu posso falar para vocês? Infraestrutura. Sempre preferível usar o concreto aditivado. Ao invés de você utilizar uma membrana para fazer a cobertura de uma infraestrutura, de uma fundação, já utiliza o aditivo no concreto com poder de impermeabilizante, que você já vai ganhar sucesso aí na sua vida. Você vai gastar um pouco porque o material é caro, mas você não vai ter problema com infiltração da infraestrutura para vedação e não vai ter esse tipo de patologia. É comum que algumas obras não valorizem um projeto específico de impermeabilização, porém, ele contém detalhes e especificações conforme a norma 9575 de 2010. E o projeto sempre deve ser levado em consideração na execução dos detalhes, tanto dos salos e tubulações, para que sejam perfeitamente vedados. Então, essa parte de impermeabilização ela é de suma importância. Vocês devem ter muito cuidado na hora de fazer isso, porque patologia com água é patologia que você vai ter para o resto da sua vida.
tanto patologia em vazamento de calhas, que a gente vai ter manutenção o resto da vida, quanto patologias que vêm do solo. Imagina ter que refazer uma fundação, gente, é quase impossível refazer fundação. Às vezes tem que quebrar o cômodo inteiro para refazer o cômodo, porque você deixou de fazer, perdão, a impermeabilização quando era tempo. Então, tomem muito cuidado com isso, que é de suma importância. E aí a gente sai da parte de impermeabilização e vem para os rebocos, revestimentos e acabamentos. Essa parte de reboco, revestimentos e acabamentos é do tipo de regularização da superfície dos blocos de alvenaria e depende do revestimento final. Então a gente já está falando ali do acabamento, entre aspas, da vedação. Então, portanto, em caso de uma parede pintada, a gente vai ter que executar o reboco das paredes com argamassa industrializada ou misturada em obra. E caso seja assentado cerâmica ou pedra, executa-se o emboço, chamado também de argamassa grossa, para que tenha contato com o cimento de cola e a gente consiga fixar a fiação não, vou usar outro termo técnico que fugiu da minha cabeça, mas fixar as fileiras das placas cerâmicas ou das pedras que serão afixadas, né? A ordem da execução dos serviços é descrita a seguir. Então, após a limpeza correta da superfície, que é a alvenaria de estrutura ou de concreto, para a eliminação de qualquer resíduo de pó, então você vai tirar qualquer impureza que está ali na sua alvenaria, né, depois de executada, aplica-se uma camada fina de chapisco, que a gente já viu nas aulas anteriores como que se faz o chapisco, o traço dele, que tem a função de melhorar a aderência entre o bloco e a argamassa. Então, depois que eu faço o chapisco, eu paro por ali? Não, eu tenho que fazer a argamassa. Então, ele pode ser misturado na obra ou industrializado, né, com colher de pedreiro ou rolado, e o seu preparo é uma mistura de areia e cimento e adiciona-se o componente colante, que seria como o bianco ou a cola branca, que é a PVA, que melhora a sua aderência. Então, sobre o chapisco, aplica-se o emboço e o acabamento final da cerâmica, ou porcelanato ou pedra, que seriam as nossas placas de acabamento. E esse emboço é uma argamassa feita com areia, cimento, cal e água. E ele prepara a superfície para a colagem do revestimento. O lançamento ele pode ser feito com colher de pedreiro mesmo, e a regularização dessa camada é como uma desempenadeira. Então, para quem nunca viu uma desempenadeira, é como se fosse uma régua que tem uns dentinhos na ponta, e aí você faz com a desempenadeira. Ou pode-se optar pela argamassa projetada e regularização também com desempenadeira. E o mesmo procedimento é aplicado ao reboco. Então, um exemplo. A gente tem aqui o passo a passo, então, o chapisco, que a gente teria uma porção de 1:2 ou 1:3. Só estou aceitando mais um aluno. Depois do chapisco, a gente vem com o emboço, né, de cimento, cal e areia, de uma porção de 1:2:8, aproximadamente, né, feito na obra. O reboco, que vem com cimento, cal hidratado e areia fina, e os traços podem variar de 1:2:6 ou 1:1:5. E o contrapiso, que seria o cimento e areia na proporção de 1:5. E aí, na apostila de vocês, tem o preparo de cada material, e vocês podem dar uma olhadinha depois de como manipular esse material para fazê-lo. É importante lembrar que devem ser guardados os tempos de cura das argamassas, de uma camada para outra, e para o chapisco recomenda-se 7 dias de cura, conforme descrito na embalagem, em caso de industrializada. E o reboco, ele possui o tempo de 28 dias, porque ele é feito com cimento comum. Agora, se você utiliza o cimento de alta resistência inicial, esses dias eles vão diminuir de acordo com o material, né? Então, cada especificação depende do cimento que você está utilizando. Se eu não me engano, o cimento Ari é o cimento CP4. Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, o pessoal que trabalha em obra me corrige, se é o CP3 ou CP4. Mas eu acho que é o CP4. Então, após o tempo de cura do emboço, o mesmo está pronto para receber o revestimento cerâmico, que é o porcelanato ou a pedra, e o gestor ou mestre de obra deve ficar atento à dosagem das argamassas, orientando os profissionais a respeitarem a quantidade correta de água prevista no traço, para que esse traço ele não seja nem muito mole e nem muito seco, para que tenha aderência entre as peças e a alvenaria.
Eles devem ser orientados também quanto ao tempo máximo de mistura, antes que os componentes comecem a reagir, para evitar desperdícios, e devem ser preparados quantidades suficientes para utilização, levando-se em conta a área a ser revestida e a produtividade que a massa pode ser utilizada. Agora, nos pisos, o reboco é o contrapiso, e contudo trata-se de uma argamassa com menor teor de água, por isso mais seca. Por quê? No piso, se você encharcar muito, ele demora muito mais para secar do que na parede. Agora, na parede, se você não tiver uma quantidade um pouco maior de água, você não vai ter aquela aderência, né, que nem você tem no piso, que a gravidade já ajuda no piso. É utilizado nos enchimentos necessários de piso antes do revestimento escolhido, como piso cerâmico, porcelanato, granito, etc. A espessura final do reboco, do embolso e do contrapiso é controlada pelas taliscas de marcação, que são feitas com pedaços de tijolo e espedaçadas ao longo da área a ser revestida. E essas taliscas, elas fornecem a marcação que o pedreiro necessita para que ele saiba o quanto ele deve encher a parede. Então, essas taliscas, elas são utilizadas como referência, né? Para eu saber se eu estou fazendo o revestimento muito grosso, muito fino, ou se eu estou dentro do padrão ali que eu quero fazer. A partir da figura 3.18, pode-se perceber que sobre a alvenaria executa-se um contrapiso. Essa 3.18 está lá na unidade 3, que era quando a gente tinha as camadas de chapisco, né? Vocês podem subir depois para dar uma olhadinha. As camadas intermediárias necessárias para o embolso, que é o último a ser executado, sempre que o revestimento for feito em placa cerâmica, em porcelanato ou em pedras naturais e artificiais. E para a colagem do revestimento, emprega-se a argamassa colante, também dosada em obra ou industrializada. Na escolha do tipo de revestimento de paredes e pisos, os profissionais, que são geralmente os arquitetos, engenheiros, designers e afim, eles devem levar em conta o preço, a durabilidade, a absorção de água, a resistência, e os principais revestimentos são o porcelanato e a cerâmica. Então, essa especificação de material, ela deve ser feita no memorial descritivo do projeto, e isso depende muito de caso para caso, né? Porque, por exemplo, você pode estar em um local que você precisa de absorção de água e em outro local que não. Você pode estar em um local que você pode ter retração e aumento de placas em outro local que não. Você pode estar em um local em que o preço não vai ter interferência, o outro local já tem. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração. Os revestimentos que têm maior resistência à abrasão e à ruptura são destinados à parede devido ao alto tráfego de pessoas e equipamentos. Perdão, os revestimentos de piso demandam maior resistência à abrasão e à ruptura do que aqueles destinados à parede. Isso é, o meu revestimento de piso, porque é abrasão. Se eu tenho mais contato com atrito, é claro que o meu piso, ele vai ter salto feminino, ele vai ter feminino, que eu digo mais masculino também, para quem usa salto, tá? Eu estou fazendo distinção de gênero, mas ele vai ter muito mais atrito, normalmente, do que a minha parede. Então, eu preciso, no piso, de um revestimento que seja muito mais resistente à abrasão do que e a ruptura, né, mecânica, do que aqueles que são colocados nas paredes. Deve-se também observar o coeficiente de atrito que limita o escorregamento na utilização. Então, de repente, você vai colocar um revestimento na calçada, você coloca um revestimento que é escorregadio, você mata o velhinho no dia da chuva, né? Você tem que tomar cuidado com isso. A facilidade da limpeza também influencia na absorção de água, a rugosidade da superfície. As peças serão expostas aos ambientes internos e externos, tais como fachada, absorção de água, expansão por umidade. Então, imagina assim, você tem uma área da cozinha, por exemplo, e você tem um piso que ele absorve água. Então, de repente, cai um material lá da sua cozinha, um produto ali do seu cozimento, e mancha aquele piso. Você quer isso na cozinha? Não quer, porque aquele piso vai ficar manchado. Então, você tem que olhar todos esses fatores para o local que você vai aplicar aquele piso e saber se ele é correto ou não, né? Se ele é resistente à mancha, se ele é resistente à química, se você passar algum produto de limpeza, se ele não vai manchar, porque, de repente, se ele não for selado, ou se ele não for polido, ou se ele não for esmaltado, você pode manchar sua peça, né? Então, os profissionais que projetam os espaços públicos, eles devem ficar atentos à acessibilidade também
e as exigências de piso tátil e visual, quando for o caso. Então, uma coisa é você projetar residência e uma coisa é você projetar espaços comerciais e de serviços, que esses espaços comerciais e de serviços são espaços que necessariamente, além dos pisos comuns, você precisa dos pisos para pessoas portadoras de deficiência, que você já entra em outra norma, que é a, se eu não me engano, 9050 de acessibilidade, me corrijam se eu estiver enganado, mas que você precisa necessariamente desses pisos táteis e para deficientes visuais, quando for o caso. Tá? A absorção das peças cerâmicas, em média, porcentagem aí varia de 0 a aproximadamente 10%, e tende a apresentar uma absorção de água entre 0 e 0,5%. E as cerâmicas a partir de 0,5% a 3%. Essa propriedade impacta na porosidade da peça e na resistência mecânica, aderência e a aderência da argamassa. Então, quando a gente está falando de propriedade de porosidade, se a minha peça mecânica ela é porosa, ela pode sofrer com umidade. Mesmo que ela tenha esmalte na superfície visual, se ela tem porosidade na peça, na parte que vai fazer a conectividade com o meu reboco, enfim, se ela tem essa porosidade, significa que pode entrar água ali. Se pode entrar água ali, eu posso ter um desplacamento. Então, se a minha parede ela realmente não estiver correta, se ela não estiver impermeabilizada, se ela não tiver realmente uma parede que possa ser aplicado um revestimento correto, eu posso ali ter um desplacamento. Agora, em relação à resistência à abrasão dessas peças cerâmicas, a gente indica a sigla PEI, né? Então, o PEI é uma sigla que classifica as peças cerâmicas em relação à resistência à abrasão. Então, quando você for comprar, você vai olhar a caixa da cerâmica. Essa sigla varia de 0 a 5. Nesse sentido, quanto maior o valor, maior a resistência à abrasão. Então, por exemplo, eu posso pegar um piso que é PEI 0 e colocar no chão de uma concessionária de automóveis? Professor. Posso? Não. Não, gente, porque eu vou ter ali uma alta densidade de pessoas passando por ali, eu vou ter o peso de equipamento, e se eu não tiver resistência à abrasão no meu piso, esse piso vai ser danificado. Então, se eu tiver um piso, uma cerâmica com um PEI 0, no máximo eu vou colocar nas paredes decorativas, enfim, mas que eu não posso, de alguma forma, colocar elas para aguentarem superfícies que têm abrasão. Agora, por exemplo, eu estou lá no piso do metrô, eu posso colocar um PEI número 1 no corredor do metrô? Também não. Também não, porque se eu fizer isso, eu vou estar colocando em risco a integridade das pessoas, vou estar colocando em risco quem vai utilizar esse material, porque é uma variação muito baixa, né? Então, além dos revestimentos cerâmicos nas paredes e pisos, a gente pode optar também pelas pedras naturais, como o mármore, as ardosas, o granito, etc. E esses materiais, eles têm um elevado apelo estético, né? Eles não são homogêneos, eles são mais heterogêneos, eles têm umas características diferenciadas, né? Texturas e cores, enfim. E eles apresentam em várias cores, são encontrados em marmorarias, em tamanhos variados, polimento superficial ou em estado bruto, várias características. Os mármores, por exemplo, eles apresentam maior porosidade, quando brancos, e exigem cuidados no assentamento, com argamassa branca para evitar que manchem, além de manutenção que incluem polimentos periódicos, impermeabilização de superfície, com óleo hidroóleo e repelente água sujeira. Pessoal, eu posso pegar esse mármore, por exemplo, e colocar lá no piso da faculdade? Mármore branco? Pode, só que é um investimento muito caro também, né? É caro, a manutenção é horrível, tem porosidade, ele vai manchar.
Então, o estado original nunca vai permanecer. Então, eu tenho que evitar. Agora, onde que eu posso colocar? Eu posso colocar esse revestimento em uma coisa que fica numa parede visível. Já que ele tem um custo alto, eu escolho uma parede visível, que não tem uma área tão grande que eu possa economizar, mas que não seja tão maltratado, que não seja judiado, que evita colocar mármore na chuva, porque a chuva mancha, ele é poroso. Então, tá falando de mármore, a área interna. Se você colocar ele na área externa, você vai manchar o mármore. Então, tem uma série de critérios para você escolher esse revestimento. Vamos lá. O assentamento do revestimento de pisos e paredes ele é realizado por pedreiro de acabamentos, com a supervisão do gestor da obra, do engenheiro, do mestre, enfim. E o procedimento ele deve obedecer às especificações de cada material no que diz respeito às argamassas e no assentamento, seja na largura das juntas entre as peças, cor da argamassa do rejunte, a paginação, e não existe um padrão assim decorativo assim para todos os casos, né? Então, quando eu falo de junta, todo mundo sabe o que é uma junta de dilatação entre as peças? Sim, professor. Então, por exemplo, qual a diferença maior que eu tenho de uma placa cerâmica e de um porcelanato quando eu faço a paginação do piso? A diferença da junta, o senhor fala? Isso. É que a junta do porcelanato ela é mais junta, né? É mais próxima. Agora, a do piso normal é um pouco mais aberta. Isso. Então, quando eu tô falando de cerâmica, tem uma junta maior do que a do porcelanato. Alguém sabe me falar o porquê? Por causa do material, né, professor? Porcelanato dilata menos, professor? O porcelanato ele dilata menos, né? Ele tem um índice de retração muito menor, porque o porcelanato ele é feito numa temperatura muito mais alta do que a cerâmica. Isso permite que ele tenha um índice de retração e dilatação muito menor do que a cerâmica. Então, se eu colocasse a cerâmica tão próxima quanto eu coloco o porcelanato, quando ela retrai e quando ela expande, a junta de dilatação ia estourar. Então, por isso que a junta é diferente. E aí você também tem o material manual para as construtoras, né? A Portinari também, ela fornece manual. Então, dependendo do revestimento que você compra, a própria fabricante, ela te dá um manual de boas práticas para que você faça a limpeza adequada, o assentamento adequado, a junta adequada de cada material. Então, é recomendado que você procure o fabricante daquele material, e se você não encontra na loja de materiais de construção, você procura a especificação técnica na internet, que hoje em dia é fácil para todo mundo. E aí você procura aquele fabricante, aquela peça, e quais são as indicações dele para assentamento, manutenção, enfim, para tudo que deve se fazer, né? Então, por exemplo, aqui apresenta procedimentos para assentamento do revestimento, tanto em piso quanto em parede, limpeza da superfície desses revestimentos, porque dependendo do material que você passa na cerâmica ou no porcelanato, você pode manchar ele, dependendo da superfície dele, qual argamassa que você pode utilizar naquele tipo de material, a desempenadeira uniforme, a argamassa também que pode ser utilizada na peça instalada, com a desempenadeira denteada, a forma que as reentrâncias da peça fiquem transversais às da base, que melhora a aderência, e aí você cola, ela fala tudo isso para você, de como que você vai fazer todo o assentamento, todo o cuidado das peças, e também ela vai recomendar qual que é a argamassa para cada caso. Então aqui ela vai falar assim, ó, se o seu ambiente for interno, para revestimento cerâmico, se o ambiente for menor que 400 centímetros quadrados, você pode usar a argamassa do tipo 1. Se ele for entre 400 e 900 centímetros quadrados, usa a argamassa do tipo 2. Se for maior que 900 centímetros quadrados, usa ainda a argamassa do tipo 2, colante. Agora, se ele for um ambiente externo, para revestimento cerâmico, você já usa do tipo 2 na área menor que 400 centímetros quadrados e do tipo 3 a partir de 400 centímetros quadrados. Ele já bate de lata.
Agora, se você está falando de um porcelanato, você sempre vai utilizar argamassa colante do tipo 3. Independente do caso, você sempre vai utilizar argamassa colante do tipo 3. Bom, e aí a gente vem para a pintura e a entrega da obra. Então, conforme dito anteriormente, pintura e entrega da obra. Então, conforme dito anteriormente, quando do assentamento do revestimento cerâmico ou da pedra sobre a parede de piso, executa-se o emboço. Por outro lado, quando o acabamento final é a pintura ou a textura, executa-se o reboco, ou a massa com acabamento de melhor qualidade. Esse acabamento é obtido com a passagem da desempenadeira e depois de uma espuma molhada até que a superfície fique mais lisa, a ponto de receber o emassamento e a pintura. As tintas, os esmaltes e os vernizes, eles protegem as superfícies onde são aplicadas com a ação de agentes externos, nas alvenarias, e protegem contra mofo, absorção de umidade, acúmulo de sujeira e contribuem com a estética da edificação como um todo. Isso se a sua edificação já estiver impermeabilizada, porque a gente viu que se você tiver uma infiltração tanto de água pluvial quanto uma infiltração de um solo saturado, você pode passar a tinta que for, que essa patologia ela vai estourar qualquer tipo de revestimento e você vai ter mofo do mesmo jeito. Não adianta você comprar uma tinta de R$500 o galão se você não tiver uma edificação que esteja em uma condição de habitabilidade sem mofo, tá? Então, as tintas elas são formadas por um conjunto de pigmento, mais a resina. Após aplicada, ela se solidifica na superfície e forma um filme. Então, a tinta, na verdade, quando a gente fala na ciência da tinta, ela tem a resina, ela tem o pigmento e ela tem o solvente. O solvente, geralmente nas edificações, é a água, tá? Então, quando a gente fala assim, eu quero uma tinta acrílica PVA, o acrílico é a resina e o PVA que a gente fala é porque ela é a base de água. Agora, se a gente está falando em tintas que são a base de thinner ou a base de qualquer outro material, o solvente ele também evapora, né? Fica só aquele filme da resina, que a gente chama, mas aí o que a gente tem que prestar atenção? O fundo da tinta ele tem que ter a mesma resina do que a tinta. Não adianta eu aplicar um fundo de tinta com resina PVAC e aplicar uma uma tinta acrílica em cima. Porque no início vai ficar perfeito, eu vou ter um ano ali de tinta perfeita. A partir de um ano, essa tinta vai começar a desplacar. Porque eu estou usando duas resinas diferentes, tanto no fundo da tinta quanto na tinta. Então, evitem de passar fundos diferentes no fundo da tinta e na tinta. Isso serve não só para a parede, mas para porta de madeira, para qualquer tipo de superfície que você está aplicando essa tinta. A escolha da tinta ela deve levar algumas características principais, né, em consideração. Deve ser fácil de aplicar, deve possuir a capacidade de nivelamento, ter poder de cobertura, porque tem tinta que a gente compra, a gente passa 10 vezes a mão de tinta e não cobre, a cor é terrível. O tempo de secagem, porque imagina, você ficar lá o dia inteiro esperando a tinta secar para dar segunda mão. Aí você fica com o seu pintor na obra, sentado lá esperando e você pagando a diária dele e não podendo passar a segunda mão. Terrível, você está perdendo dinheiro. Deve ser adequado. A lata de tinta, ela não pode sedimentar, então você tem que sempre fechar a lata de tinta, evitar que ela sedimenta. O cheiro, a irritação é muito complicado, porque se a gente está falando de alguns determinados tipos de tinta, assim, é impossível, às vezes, você não sentir o cheiro da tinta, né? Tintas residenciais, ok, você consegue comprar várias marcas de tinta que são antialérgicas, que não tem cheiro, que seca no mesmo dia. Agora, quando a gente está falando de indústria, de tinta que já vem com outras bases, tinta epóxi, tem tinta que vai ficar na sua mente o resto da vida com aquele cheiro no nariz, assim, é impossível. Você tem que levar em consideração? Tem, mas às vezes não tem jeito. Você vai ter que enfrentar isso, dar o EPI para o seu funcionário, para você mesmo colocar a máscara, porque o cheiro às vezes vai ficar, né? A irritação. Tem que ser fácil de passar no rolo, né? Então, eu não vou deixar de comprar uma tinta porque ela não é fácil de passar, porque ela é boa, né? Mas leve isso em consideração. Veja uma marca que você já utilizou, que você gosta de usar, e utilize ela de novo, porque você já está acostumado.
Para aplicação em paredes e tetos, empregam-se as tintas PVA e acrílica. Então, a PVA e a acrílica, elas são resinas diferentes, lembrando que a acrílica, a diferença é que ela é mais impermeabilizante do que a PVA é aquela tinta mais fosca, sendo que a primeira emprega acetato de polivinila e em composição facilita a sua aplicação tanto de massa como a tinta, contudo é mais adequada em áreas internas, não sujeitas à umidade. Como eu falei, ela não é impermeável. Já o segundo tipo, que é a acrílica, ela confere a impermeabilidade e ela também é empregada em ambientes externos, facilitando a lavagem. Gente, eu gosto de usar tinta acrílica em tudo, tá? Pode me chamar de doido. Se eu quiser usar tinta acrílica e pedir uma tinta acrílica fosca, eu peço a fosca, mas eu utilizo acrílica. Porque se eu precisar lavar uma parede, passar uma buchinha, eu passo e não sai tinta. Agora, tinta PVA, o complicado é que como ela não aguenta umidade, qualquer coisa que bate de água ali, já era, acabou a tinta. Com a completa cura do reboco, lá dos 28 dias, a pintura da superfície ela tem início com o lixamento do reboco, a fim de torná-lo mais liso. Então, retira-se o pó de todo daquele lixamento e aplica-se em seguida um selador, para melhorar o desempenho da pintura e diminuir a sua permeabilidade na superfície da parede. Depois disso, aplica-se pelo menos 2 camadas de massa corrida, com desempenadeira, e ação lisa, que tem a função de nivelar e fazer a regularização, bem como um acabamento final, entre uma camada e outra. Aguarda-se a secagem e lixa-se a perfeita regularização nesse processo e aplica-se a tinta com rolo de algodão. Muita gente utiliza para esse acabamento, se a parede está muito empenada, alguma coisa assim, utiliza um acabamento em gesso. O problema é que o gesso ele estoura, ele não é impermeável e ele pode, por exemplo, ele pode causar vários problemas ali para você numa manutenção, numa aplicação de um móvel. De repente você bate, estoura. Eu não gosto muito, eu prefiro da forma com que está no livro, tá? Mas faça do jeito que você gosta mais. Uma alternativa de paredes internas de reboco é o gesso liso. Nesse serviço, opta-se por revestir a alvenaria com gesso sobre ele após completa secagem e depois aplica a pintura. Só que a sua restrição é quanto à umidade, né? Por isso ele é mais não sujeitos à molhagem. Como eu sou neurótico da limpeza entre aspas, gosto de sair tacando água em tudo, gesso no acabamento não é muito meu forte. A pintura das últimas etapas da construção ou da reforma é uma das últimas etapas. Opa, vocês estão me ouvindo ainda? Que aqui deu uma falhada. Sim, professor. Beleza, que aqui deu uma falhada, mas tá voltando já. A pintura é uma das últimas etapas da construção ou da reforma, e depois dela são assentados os acabamentos elétricos, hidráulicos, procede-se a limpeza final da obra, e nessa limpeza deve-se atentar quanto ao uso dos produtos específicos para cada superfície, tomando cuidado para você não danificar o acabamento, e também não arranhar o acabamento. Não adianta fazer uma pintura linda, e na hora da limpeza você ir lá e arranhar tudo, né, e entrega a obra toda arranhada. Então, ao longo da fase de acabamentos, à medida que vão sendo assentados os revestimentos, o gestor e o mestre, eles conferem se está tudo correto, se os funcionários estão protegendo os pisos e as bancadas com papelão e plástico, né, para que você não arranhe e também não pinta nada. Depois já pensou, você fez o piso, vai pintar a parede, suja tudo e deixa lá. É complicado, né? Não dá. Com fita crepe, marcando as mantas específicas para esse fim, apresentando custo mais elevado, sendo mais interessante proteger os itens de maior valor, e esse revestimento pode permanecer na obra enquanto houver grande movimentação de pessoal. Então, você cobre tudo que for de granito, de piso, para que você não arranhe esse material e você garanta a qualidade dele. Assim que os funcionários terminarem seus serviços, a obra mantém apenas alguns poucos especialistas em manutenção, e nesse momento você pode tirar essas proteções e fazer uma limpeza final do pó. Nessa etapa, solicita a prefeitura do município, já explicado anteriormente na unidade 1, quando você já tiver toda a área fria coberta com piso e todos os objetos hidrossanitários locados em cada ponto. E com a aprovação da emissão do ABITSE, inicia a entrega da construção aos proprietários. Em caso de um edifício, essa entrega se dá mediante uma vistoria com a presença do proprietário, elaboração de um checklist com as últimas solicitações e adequações necessárias. Esse documento deve ser constado com as correções e demandas, e com a sua conclusão pode ser entregue a chave junto ao proprietário mediante o manual de uso e operação descrito nas unidades anteriores.
Então, acabou, vai entregar, você vai junto com o proprietário para ele fazer um checklist, saber se está tudo conforme discriminado, tudo conforme contratado, e aí você entrega para ele junto com o manual de bom uso, boas práticas, e pega a assinatura dele recolhendo que ele recebeu a edificação pronta para ser utilizada. E com isso, hoje nós finalizamos nossa última aula e eu já estou morrendo de saudades. Parabéns, professor. Parabéns para nós aí. Foi um semestre difícil, né? Mas chegamos até aqui. Vamos passar pela prova agora e isso aí. Não esqueçam de fazer os relatórios das aulas práticas. Eu vou dar uns pontinhos extras. Já joguei no grupo já, tá, professor? O pessoal tá ciente já. Certo. Tá Felipe, bom. eu não vou postar agora, mas para mim não esquecer, eu já pedi a solicitação. Já enviei a solicitação, tá bom? Tá, Poder pessoal, se acessar o vocês Drive. quiserem já mandar a solicitação hoje, eu já vou aprovando hoje, para vocês não deixarem para a última hora. Deixa eu ver, o da Jaqueline eu acabei de receber aqui. Eu vou mandar já também. Tá, aí eu vou liberando vocês para acessarem o Drive. Eu recebi o do Luan também. E aí vocês vão subindo de acordo com o que der para vocês. Pessoal, eu queria só um parecer de vocês final. Em geral, assim, da faculdade de engenharia, o que vocês acharam dessa disciplina? Fariam a disciplina de novo? Eu faria. Eu acho que foi uma, assim, independente da situação, como a gente tá, foi uma disciplina que trouxe, tipo, muito conhecimento. Eu acho que o Drauzio até comentou algumas vezes, é uma disciplina que eu achei que seria legal a gente ter até um pouquinho antes, né, para saber, porque abrange tudo, de tudo um pouco, né, mas eu achei muito, muito legal. Eu fico feliz. O Drauzio comentou também. Eu queria falar assim que eu fiquei muito satisfeito com a produção que a gente fez na disciplina. A gente concluiu essa disciplina, né? Que, ufa, é bastante coisa para falar. É abordagem desde o cliente até o final, é muita coisa envolvida. Mas hoje nós temos 12 sobreviventes na aula. Então eu queria agradecer todo mundo que veio para a aula de hoje. Falar para vocês que eu sou muito grato a todo mundo que assistiu até o fim. Que a semana que vem a prova vai estar, entre aspas, relativamente tranquila para quem assistiu todas as aulas, mas eu peço que vocês façam um relatório. Preciso que vocês façam para eu manter o registro do relatório. Aqui foi de última hora que a faculdade pediu, mas eu preciso do relatório feito. Então, peço a colaboração de vocês. Eu não sei nem o que falar para vocês, gente. Vocês são uma sala ótima, eu adoro vocês, eu estou morrendo de saudade. E é isso. Também. A gente Já espera que semestre gente que vem, semestre que vem esteja todo mundo reunido, todo mundo bem para voltar às aulas, que a gente tenha mais matérias. Essa foi uma ótima, para mim, né? É uma ótima matéria. É triste a gente não poder ver mais e visitar lugares para poder pôr em prática, mas a gente espera que nos outros semestres a gente consiga, né? Igual comentaram também, essa matéria é excelente. Deveria ser um pouquinho no começo, para até dar um ânimo nas pessoas. Mas é bom a gente ver, porque a gente tem uma noção um pouco de tudo, né? Igual eu tô tendo essa matéria, eu vi um pouco de fundação e eu tô tendo a matéria de fundação. A gente consegue associar, na hora que tá lendo coisas de outra matéria, você lembra o que você explicou sobre fundações, uma pergunta. É bom. Vocês sabem que eu gosto muito de visita técnica, né? Que sempre quando eu posso eu faço. Esse semestre, gente, eu tinha muita coisa de visita técnica. Foi tudo por ladeira abaixo. Mas assim, a gente não sabe como que vai voltar, quando vão voltar as aulas, porque escola eu acho que vai ser a última coisa a voltar, né? Mas vamos ver como que vai ser, porque no segundo semestre, de repente, a gente pode tentar a visita técnica. Eu gosto de fazer isso, eu acho que vocês gostam também. E conforme for, a gente vai tentando visita. Vocês sabem que eu corro atrás, que quando eu falo que vou, eu tento. E a gente vai tentando fazer. Eu acabei de liberar aqui a Jenny e o Júnior.
Certo, então só para terminar, Felipe, o link da prova vai ser o mesmo que está no AVA. O Nelson também vai postar no grupo, você sabe? Não, o link da prova, eu acho que o Nelson vai postar no grupo, mas eu vou deixar na unidade 4.4. 4.3, perdão, que é a última unidade. Você vai fazer uma introdução antes de começar a prova ou deu 7 horas a gente pode entrar para fazer a prova? Como que vai ser? Eu já vou mandar o link para o Nelson, mas qualquer coisa eu entro 7 horas, converso com vocês, se alguém tiver alguma dúvida e não estiver conseguindo abrir. Tá bom, Felipe, muito obrigada. Vocês Obrigada têm por meu mais um e-mail, né? semestre, viu? Imagina, eu que agradeço, gente. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Ah, só mais uma coisa. Se você puder, não sei se o Nelson pode postar também sobre o relatório ou você tem outras pessoas, porque acho que faltou algumas pessoas, né? E para não dar confusão, falar que você está ajudando, né? Não sei, favoritando os alunos que estão presentes, os outros não, sobre o assunto do relatório, né? O que você fez e tal, mas algumas pessoas acho que não vão ficar sabendo, porque igual a Tami, ela não tá no nosso grupo, então não sei como que ela vai ficar sabendo para poder fazer ou não o relatório. Ah, ela vai assistir a aula. Ela tá no nosso grupo, sim. Ah, então tá bom. É que deve ser em outro, mas era só isso mesmo. Obrigada, Felipe. Tchau, gente. Boa noite. Se cuidem. Tchau, já. Até mais. Até. Tchau. Cauana, tô esperando você mandar o sumário. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais, Bruno. Tchau. Isso aqui tá bom, velho. Cauana, tá viva? Boa noite, gente. Falou. Tchau, tchau, José. Até mais. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Ô, Cícero, até mais. Abraço. Fica com Deus. Encerrando aqui então, tá bom, galera?